Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Messias Veio. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo de número 2 versa sobre o tema reinado, com atenção muito especial ao reinado soberano de Cristo na Terra. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo de número 2, quanto ao autor, tema e categoria do Salmo. No ponto de número 2, finalizando o nosso estudo, conheceremos a interpretação exegética deste segundo Salmo. Ponto número 1 da lição, a caracterização do Salmo de número 2. O autor. O Salmo de número 2 tem como autoria o rei Davi, segundo o registro do versículo 1 do Salmo número 2, que está no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 4, versículo 25. Lendo a partir do versículo 24, temos: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Portanto, esta pergunta, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, é o primeiro versículo do Salmo de número 2. E aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 25, diz a palavra que o Espírito Santo fez esta pergunta através da boca de Davi. Infere-se, portanto, que o autor do Salmo de número 2 é o rei Davi. Quanto ao tema do Salmo, é um salmo que trata inicialmente do reino de Davi, mas em sua essência, este salmo versa sobre o estabelecimento de um reino divino em Israel, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, que governará o mundo a partir de Sião, a cidade santa de Jerusalém. A categoria do salmo é um salmo essencialmente messiânico, apesar de também ter a categoria de salmo de sabedoria. Ponto número 2 da lição, a interpretação exegética do salmo de número 2. Salmo de número 2, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurece os gentios e imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos nós as suas algemas. O rei Davi, autor material do Salmo, enfrentava, à época da redação deste salmo, uma grave crise de governo, tendo ao redor a nação de Israel rebeliões de nações inimigas que buscavam destruí-lo. E nesta condição, o rei Davi busca uma resposta do Senhor, perguntando no primeiro versículo do Salmo: por que se enfurecem os gentios e os imaginam coisas vãs? E nós lemos em Atos, capítulo 4, versículo 25, que sai da boca de Davi. Esta porção bíblica, ela nos traz a percepção indicativa que o Rei Jesus Cristo, o ungido do Senhor, o Filho de Deus,
enfrentará resistências na consolidação do estabelecimento do reino de Deus na terra. Nós podemos ver aí no versículo 2 que diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Tanto o Senhor e o ungido do Senhor é Jesus Cristo. Esta percepção é a confirmação da promessa de Deus dita pelo anjo a Maria, mãe de Jesus, que o reinado do rei Davi, que faz a pergunta inicial no Salmo, não teria fim em sua descendência, sendo o Senhor Jesus, o Rei eterno, vindo do Espírito Santo, segundo a linhagem do rei Davi, e com a mão forte do Pai eterno, o reinado divino de Jesus, no milênio, será estabelecido em Sião para governar todas as nações da terra. E se nós pegarmos a nossa Bíblia e colocarmos os nossos olhos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículos 30 a 37, vai haver esta confirmação do reinado eterno do Senhor Jesus, que veio do Espírito Santo, da linhagem do rei Davi. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Portanto, aí está tipificado a ocupação do Senhor Jesus no trono de Davi, um reinado que não terá fim. O reino constituído em Sião. Salmo de número 2, versículos 4 ao 6, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O salmista procura demonstrar ao que chamamos de antropomorfismo, um sentimento de Deus através de sentimentos humanos. No caso, ri-se no que concerne à rebelião de povos e nações contra Deus, ou seja, contra o seu ungido, contra o seu reino universal. São rebeldias inócuas diante do Todo-Poderoso, pois nada e nem ninguém é mais poderoso que o Senhor. Diz o salmista que o nosso Pai eterno constituiu um rei divino sobre Jerusalém, onde a partir deste local o Messias governará todas as nações da terra. No livro de Zacarias, no capítulo de número 8, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo,
por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninas e meninos, e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, aqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Portanto, o reino será divino, será constituído em Sião, no Monte Sião, em Jerusalém. O reinado universal de Cristo na terra, o milênio. No Salmo de número 2, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O salmista expressa o decreto de Deus Pai, no qual o Rei exaltado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, governará todas as nações do mundo que se achegarão ao Messias em Sião, Jerusalém. Jesus governará com toda a autoridade e não permitirá que nações ou povos venham a afrontar o seu poder universal. Então, portanto, depois de constituir um reino divino no Monte Sião, a pessoa de Jesus Cristo, este governará todas as nações da terra a partir de Jerusalém. Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 ao 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, nenhuma resistência das nações que venham a se rebelar contra Deus terão êxito, porque o Senhor tem toda a autoridade, todo o poder. Seu reinado será universal, o reinado de Cristo na terra. A partir então deste reinado de Cristo, ou seja, ele é constituído rei divino sobre o monte Sião. Ele reina a partir de Jerusalém sobre todas as nações em toda a terra. E aí, o que resta aos seus súditos é realizar a sabedoria da submissão a Cristo. No Salmo de número 2, versículos 10 ao 12, diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O salmista, ele manifesta então com a expressão beijai o filho, um apelo para que os reis e os povos de todas as nações da terra se submetam
de forma humilde ao governo e ao senhorio de Cristo, servindo a Deus, servindo a Jesus, com respeito, alegria e reverência, sendo estas virtudes inerentes a um adorador, a uma adoradora do Senhor. O salmista, a parte final desta porção bíblica, conclama a todas as pessoas para a prática da obediência, e assim serão coroados de bênçãos do Senhor. Considerando então que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e também que um juízo ocorrerá para julgar cada pessoa segundo as suas obras. No livro de Provérbios, no capítulo de número 9, Provérbios, capítulo de número 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Portanto, num resumo base deste Salmo de número 2, nós vamos, em primeiro lugar, mostramos que o Evangelho de Deus terá uma resistência de nações que não vão querer se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Deus Pai constitui um reino, ou um rei divino no Monte Sião. Este rei, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, passa a governar todas as nações da terra a partir de Jerusalém e, assim, pela sabedoria, não só humana, mas divina, haverá a submissão a Cristo. E, nesse sentido, nós devemos servir a Deus com respeito, com alegria, com reverência e com obediência. E assim estaremos debaixo das bênçãos do Senhor. Esta é a mensagem do Salmo de número 2, um salmo messiânico. Concluindo então a nossa aula de hoje. No estudo desta lição, identificamos que o reino eterno de Cristo será estabelecido na terra. Toda autoridade e poder universal. O Messias prometido nas Escrituras veio para reinar no meio de seu povo. O salmista nos conclama como súditos deste reino a servir ao Senhor Jesus com respeito, alegria e reverência, sempre praticando a obediência à vontade de Deus, para que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre o nosso ser. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Nós vamos estudar na próxima lição, lição de número 4. O bom pastor está comigo. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.